A gente conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, nos veículos da Rede Mais, com o presidente da Câmara em exercício de João Pessoa, Carlão. Pelo bem ou do bem, Carlão? Pelo bem, Heron. Por quê? Pelo bem ou do bem? Bom, Heron, começando já nessa tua resposta, tudo começou com o meu nome na campanha. Eu tinha colocado só Carlão. E como a mídia faz comumente, ela tem que adotar um adjetivo para que a pessoa seja identificada, para classificar. Isso é mais ou menos como jogador de futebol. Não pode ser só Marcelinho, ou é carioca, ou é paulista. Tem que ter ali um adjetivo. E aí, não, mas Carlão ficou como Carlão da Consolação. É a comunidade católica onde eu sou consagrado há quase 20 anos. E aí, só que quando você adota uma postura política, você sofre e leva as pessoas também que carregam esse adjetivo com você. Então, as pessoas, eu tinha meu posicionamento político e as pessoas misturavam isso com a espiritualidade, com a fé que eu carregava. Então, misturava, né? Misturava, porque ali era um lugar sagrado para mim. A comunidade sofreu com isso? Sofreu. A exploração política? Sofreu e eu também sofri, né? Porque era a nossa inexperiência na política ali. Eu queria dizer, olha, mas não foi eu que adotei o nome Carlão da Consolação. Mas quando dizia Carlão da Consolação, ele se remetia ao que é maior, que é essa comunidade, que são vários membros. Aí você teve que se rebatizar, digamos assim, na política. Exatamente. Eles, vamos lá, como é que fica? Aí um amigo da comunicação, né? Vitor, parou e disse, rapaz, a sua batalha aqui está sendo uma batalha pelo esporte, uma batalha pela família, uma batalha pela cristandade. Vamos fazer Carlão pelo bem. Que isso é batalha pelo bem comum. E então, pegou, né? Pegou, ficou legal e aí ficou até hoje. E... Carlão pelo bem, pelo que você acompanha na política, o que é hoje o mal a ser combatido, digamos assim? O mal a ser combatido, com certeza, é a ignorância, é a arrogância, sabe? Essa é quando você entende que compreende tudo, que sabe tudo e não permite espaços para mudança ou para entender o outro. Quando isso acontece, o mal toma conta. É quando você não abre espaços para outras ideias, para outros pensamentos. Então, esse mal a gente precisa vencer. Aquele que é ignorante, ele não permite sequer mudar nem reconhecer seus erros. Então, ele está condenado, de fato, ao declínio. E aí, quando a gente vai nesse mal, eu não posso deixar de trazer o mal dentro da espiritualidade, dentro da fé que a gente carrega. Existe uma dicotomia entre bem e mal, esse conflito eterno do bem e mal. E a gente vê a figura do bem expressada em Jesus Cristo e a figura do mal em Satanás. É muita gente que se veste de Jesus Cristo para ser Satanás e muita gente de Satanás que se reveste de Jesus Cristo. Na política, serve isso? Dividir as coisas entre o bem e o mal ou é perigoso? Perigoso. É perigoso porque na política, no final, sempre vai ser um interesse, se não um interesse pessoal, um interesse de vitória. Né? Então, esse seu interesse de vitória, ele vai fazer com que você flexione, se flexibilize, que você não seja tão bem ou que se você se revista do bem, mas no final você está buscando um interesse pessoal ou a vitória. Então, vai caber muito a quem está do outro lado. Na realidade, o político ele não vai mudar. Ele é aquilo que ele hoje se retrata. A gente não consegue esconder mais nada, principalmente depois das redes sociais. Mas quem tem que mudar é a consciência política. É você olhar para aquela pessoa que você vai estar depositando a confiança e dizer, esse cara ele vai estar mentindo, ele está travestido de bem, ele está ali só querendo angariar votos, e só quem vai poder dizer isso é quem está do outro lado. O controle realmente está em quem aperta ali o número da eleição e confirma. Você falou de uma comunidade religiosa que você integra. Dá para misturar religião e política ou são coisas totalmente incompatíveis? Ou uma coisa pode andar próxima à outra? Sua fé não inviabiliza a sua atitude política? Quando é que isso pode ser prejudicial, essa mistura? Eu acho que tem que misturar. Durante muito tempo a gente viu políticas progressistas avançando bastante e aí a gente fala de políticas como pró-aborto, a favor da liberação das drogas, políticas que não contemplam a dignidade humana. Então, ataques até mesmo eu vejo hoje uma perfeita cristofobia. Você tentar defender a tua fé, você ser cristão, parece que você até agride a religião do outro, quando você se declara. Então ela precisa estar próximo, mas não pode se misturar, como você disse. Por exemplo, um líder religioso, ele adotar uma postura direta a um candidato não é bom. Isso daí sim trazia um grande prejuízo, porque o líder religioso pode estar pensando nos interesses de si e não
dos valores que defende. Daí que eu acho o mais importante é você apresentar os valores. Que valores essa religião ela transmite? Por exemplo, eu tive muito voto dos irmãos kardecistas, espíritas. E por quê? Porque a gente convergia em um ponto na eleição, era combater a matança de inocentes nos ventres das suas mães, que é o aborto, e ser pró-vida. E aí eu vi vários irmãos kardecistas que não tinham nenhuma semelhança ou pouca semelhança com a nossa religião, mas entendiam que aquele ponto, o valor da vida, deveria ser ali imprimido dentro de uma política pública. E viu em mim a confiança. Então, é preciso estar junto, esses valores que representam a igreja como proteção e defesa da família, combater a liberação das drogas, isso está no kardecismo da igreja. Né? Você ser a favor da vida, isso tudo está dentro do nosso manual de instrução. Então, combater esses valores, associar-se a esses valores é importante. Mas você, como líder religioso, adotar a postura de um cabo eleitoral, aí passa a ser muito perigoso. E quando o líder vai para a disputa, você tem alguma reticência? Mistura-se também. O líder ele precisa entender que ele primeiro ele já converge para si um projeto de salvação. Quando você é líder religioso, você está passando ali uma mensagem de salvação. Salvação que é a que Cristo nos ensinou ou qual o líder religioso daquele ensina. Então, quando você parte para isso, você pode estar fazendo uma confusão na mente dos seus Você é contra fiéis. Um pastor ou um padre disputar mandatos? Não sou contra, Heron, mas é preciso se evitar. A gente pode trazer um caso claro aqui, e existem exceções diante do que eu falo. A gente viu uma disputa agora onde pastor Sérgio, um líder religioso... Candidato ao Senado. Um homem que tem uma história dentro da sua política de bem comum, de caridade. Né? Então, esse homem, ele construiu uma história de inclusão social muito grande. Né? E quando ele para, disse, olha, uma ausência, uma lacuna dentro do espaço político, e verdade seja dita, porque foi isso, né? Nessa lacuna... Quando o pastor Sérgio diz, olha, eu posso ser um nome a ser adotado, e ele acertou, eu penso que ele acertou na sua decisão, quando ele coloca o nome dele, óbvio que houve misturas, né? Tenho certeza, porque aconteceu comigo. Ele não teve 100% a integralidade dos votos da sua denominação religiosa. Mas muitas pessoas, irmãos católicos ou de demais denominações religiosas, olharam nele a confiabilidade por ele ser um homem de fé. Então, existem exceções, sim. Mas sempre que se puder evitar, eu penso ser melhor. Olha a importância disso. Aí vou trazer para a minha religião. Um sacerdote. Um homem que, quando ergue aquele pedaço de pão, ele transubstancia aquilo no corpo e sangue de Cristo. Olha o poder que esse homem tem ao conversar com seus fiéis. Ele passa para nós o próprio Cristo. Quando esse homem coloca o seu nome à prova como um candidato político, primeiro... passa a ter um interesse pessoal e isso termina confundindo a cabeça do fiel. E como definir quem pode e quem não pode? É o quê? É a vocação, é a trajetória, a forma de encarar a política? Onde é que você discorda? Onde é que você acha que é um ponto para ter cuidado? O ponto para ter cuidado é por isso que eu falo... É o uso da fé, seria isso? Não, o uso da fé, a gente vai utilizar. Não tem como não... Eu estou te falando pela minha experiência. Não tem como mais eu não me misturar. Eu sou um consagrado há 20 anos e sou político há 4 anos e alguma coisa. Então, hoje, o homem público, ele termina absorvendo tudo isso, sabe, Heron? Não tem como compartimentar. O Carlão advogado, o pai de família, o religioso, não. Tudo é uma coisa só. Tudo passou a ser uma coisa só. E o que é que sobressai? Sobressai o homem político. Esse homem público, ele sobressai a tudo. Não importa a carreira que você faça. Foi o que aconteceu com o pastor Sérgio. Né? Quando ele sai candidato ao Senado, aquele homem visto como um pregador do projeto de salvação de Cristo, ele passa a se estar num patamar em qualquer outro candidato ao Senado. Seja aquele que estava disputando, que era um condenado, que respondeu sobre a Calvário, que foi Ricardo Coutinho. Olha onde o pastor Sérgio foi. Né? Ele estava disputando com aquele tipo de gente. Né? Então ele termina se igualando ali. E aquele projeto de salvação, que era um projeto de salvação espiritual, passa a ser um projeto de salvação social por meio da política. É por isso que eu falo, onde é que vai estar aí o meio termo? É a pessoa que está lá no lado, aquele que vai estar colocando o dedo, dizendo, olha, eu vou votar nesse porque ele não é um aproveitador. Vai ser a sensibilidade, vai ter que conversar com a esposa, vai ter que conversar com a família, vai ter que investigar a vida daquela pessoa. Porque antes de tudo também tem um cidadão lá, né?
Existe com o direitos cidadão. políticos de votar, de ser votado. E é um espaço que precisa ser preenchido. Né? Eu penso que a ida, por exemplo, de um pastor Sérgio fez uma grande diferença. Era importante ele estar ali. Sabe? Ele estava representando uma gama de pessoas que compreende, que entende que o cristão na política pode melhorar a própria política, pode ter um maior alcance nessa busca do bem comum. Então, é importante? Até que ponto a gente conseguir decidir ou saber qual é a hora de saber se é um aproveitador ou não, aí vai ter que estudar a minha vida como consagrado. É a prática política que vai dizer, né? É a prática política, né? É a prática política. O Carlão está lá, ele é um consagrado há 20 anos, tá, mas essa consagração dele levou ele aonde? O que é que ele faz em busca desse bem comum? O que é que ele já fazia antes? Né? Então, essa análise toda vai estar sempre do lado do eleitor. Dá para fazer alguma coisa como vereador na prática? Dá para interferir nas questões? Dá para mudar as coisas? Ou tem uma hora, assim, para ser sincero, que é meio frustrante? O limite da atividade parlamentar? Eu entrei ouvindo isso aí que você perguntou agora, sabe assim? Eu lembro, né, quando um dos amigos vereadores parou e disse: olha, não sei por que você fica aí nessa tribuna todo dia, toda hora, gritando, esbravejando, fazendo reivindicação. Isso não adianta, não muda nada. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Eu disse, olha só, mas eu estou aqui defendendo coisas que acredito. Né? E tirei de casa 1.931 pessoas, quando eu não tinha nenhum espaço político, eu não dava emprego a essas pessoas, onde eu não era conhecido na política. Eu também não gastei R$1 milhão para ser vereador, não tinha padrinhamentos, não tinha ninguém para me apoiar, e 1.931 pessoas saíram de casa para votar em mim. Por causa de uma proposta que eu coloquei ali, como aplicar mais recursos dentro do esporte, ver como o esporte como integração social, ver que na educação a gente consegue sim solucionar graves problemas, apostar no setor produtivo como maior capacidade de projeto social através de emprego. Essas pessoas acreditaram em mim. Então, se eu não fizer mais porque eu não acredito, eu tenho que fazer por elas. Então, dá para fazer sim. A gente não vai conseguir mudar uma cidade, a gente não vai conseguir mudar um estado, mas a gente vai conseguir mudar a visão das pessoas terem na política. É por isso que a gente tem essa responsabilidade. E começa como vereador. Você foi professor de artes marciais, lutador de vale tudo. Vale tudo, que é diferente de MMA, né? É pior, né? É pior, bem difícil. É pior, bem pior. Suas lutas mais difíceis foram lá no ringue ou na política? Indiscutivelmente na política, não. Indiscutivelmente na política. No ringue era mais fácil, a luta era mais leal, ainda que fosse chamada de vale tudo. O que é que podia no vale tudo, Heron? Só não podia dedo no olho, chute no saco e puxão de cabelo. O resto valia tudo, Heron. Então, por mais que fosse vale tudo, esse vale tudo tinha essas 3 regras. Tinha um limite. Tinha um limite. Na política você entra cheio de limites, mas o vale tudo é muito mais violento, né? Você vê a flexibilidade das leis, você vê o poderio econômico tomando decisão pelo convencimento eleitoral. Então, você não tem liame. Na política, você não tem limites. A gente vê pessoas vendendo a família, vendendo os seus bens, vendendo a sua vida e a sua alma para ocupar aquele espaço. Então, quando o campo de disputa é esse, Heron, indiscutivelmente, a política não só atende com menos regras, mas é infinitamente mais violenta. Selvagem também? Selvagem. Selvagem porque, enquanto você estiver como vereador, você é até permitido. As pessoas até permitem. A partir do momento que você quer voar um pouco mais alto, você, vamos puxar uma história ruim, podre dele lá, vamos puxar a história da mulher que traiu ele lá atrás, vamos dizer que ele é um homossexual, vamos tentar denegri-lo moralmente, já que a gente não consegue abalá-lo eleitoralmente. E isso é terrível para a vida da pessoa, sabe? E para a política em si. E nesses momentos de confronto e de vale tudo, o Carlão da luta, acostumado ao embate, às vezes quer aflorar mais do que a razão? Todos os dias. Todos os dias é um dia de controle. Eu tive uma prova muito, muito dura lá dentro da Câmara Municipal de João Pessoa. Eu lembro, há pouco tempo, sabe, Heron? Acho que uns 6 meses. E aí onde eu fui agredido moralmente de inúmeros palavrões. Né? E o vereador partia para cima de mim como querendo... Um colega vereador. Não vou chamar de colega, mas era um vereador. E ele partia para cima de mim, disposto, de fato, a um confronto. Físico?
Físico, e inclusive chamando... Não tinha juiz, não? Ele não? Tinha, você é desse tamanho? Mas tinha. Ele sabia que eu era faixa preta. Ele sabia que eu tinha até um tamanho, um porte físico maior. Então era uma estratégia? Com certeza era uma estratégia. Tudo que queria ali era uma vitimização. Imagine uma tapa minha ou um soco num rapaz desse. E o que é que ele deu o controle emocional nessa hora? Ser faixa preta e, acima de tudo, carregar uma cruz. Eu carrego uma cruz, Heron, aqui no peito, e eu não posso envergonhar aqueles que a carregam também. Eu carrego um sinal, e como esse sinal que eu carrego, muitos carregam. Então, poderia ter perdido a cabeça e erros acontecem, mas eu iria envergonhar a minha comunidade, eu ia envergonhar o fundador da minha comunidade, eu ia envergonhar o pastor da nossa igreja, eu ia envergonhar aquelas pessoas que acreditam. E, óbvio, você vai toda hora levar pancada na cara, você não vai se defender? Não, você tem que se defender. Mas naquele momento, o que é que eu podia dizer para ele? Menino, vai estudar, vai aprender. E ele gritava, esbravejava, saltava os seus palavrões. No final, o que é que eu pude fazer? Provocar o Poder Judiciário e que o Poder Judiciário analise tudo. Mas é ruim ouvir, porque no final você fica sendo até ali a piada. Você pinou para o rapaz, você não teve... Não era essa a ideia. O que estava em jogo era muito maior, sabe, Heron? Você está no exercício da presidência da Câmara, na licença do vereador Dinho, presidente da Câmara, que está no comando da Prefeitura de João Pessoa, durante a licença do prefeito Cícero Lucena. Como é que tem sido essa experiência de estar representando o poder legislativo de sua cidade? Eram todas as vezes, assim, você está me dando a segunda oportunidade de responder isso, e quando eu penso em estar sentado hoje na presidência da Câmara Municipal de João Pessoa, eu gosto de olhar para trás. Não é para o retrovisor, é olhar para trás mesmo, e ver de onde eu vim, né? Eu não tinha a menor condução, pelo menos eleitoral, de poder estar sentado ali. Eu saí de suplente a presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Então, primeiro é o prazer, é a alegria, é a gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Depois, a alegria dos vereadores terem me conferido a oportunidade de representá-los ali, né? E esse é um desafio. O que é que eu vou poder fazer? Bem, eu como vereador posso mudar muito. Eu disse, falar com vocês, não posso muito. E como presidente por uma semana, também não posso muito. Mas o que é que eu vou fazer? Se eu vou fazer, eu vou dar aqui o meu possível e o meu melhor. Sentar com as pessoas, conversar, mostrar para elas que ser presidente da Câmara Municipal de João Pessoa tem responsabilidade, não pode fazer tudo, mas pode conversar. Você pode dialogar, você pode mostrar um norte. Eu posso dizer para as pessoas, quando eu sentei nessa cadeira, eu posso dizer, olha, você que está em casa, que quer mudar a política, que acredita que está tudo errado. Então, o meu mandato, o mandato de todos os vereadores está errado. E você tem esse direito. Mas o que eu posso dizer é que você tem a oportunidade de também, as eleições virão ano que vem, coloca teu nome, conversa com pessoas, discute a tua proposta, convence 10, 20, 30, 40. O que eu posso dizer é, não compre nunca nenhum voto. Faça a experiência como eu fiz, assim. Coloque seu nome à prova, deixe as pessoas ali encontrarem em você uma confiança e desbravar uma nova história. Se eu cheguei nessa condição, todo mundo pode chegar. A Câmara de João Pessoa, você que está lá, faz diferença na vida das pessoas? Qual é o papel da Câmara? Para quem está de longe e diz, não, tanto faz como tanto fez, se fechar ninguém sente falta, o que é que o senhor diria de relevância que a Câmara de João Pessoa tem no cotidiano da cidade? Primeiro, a gente coloca 27 vereadores, e 27 vereadores é uma Câmara muito pluri. Tem advogados, como eu, médicos, professores, policiais civis, contadores, agentes de saúde. É uma Câmara onde tem várias pessoas ali que compõem. E essas pessoas têm os seus nichos, os seus segmentos, conhecem as suas pessoas. E é por isso que ela faz a diferença assim. E fez falta no tempo de pandemia, sabe, Heron? Eu fiquei muito triste naquele tempo de pandemia, porque eu vi que era hora do Poder Legislativo, junto com o Executivo, construir algo juntos, num momento de maior sofrimento da humanidade, que foi aquela pandemia. Mas não, um homem entendeu que sozinho poderia assinar um decreto, sem que fosse avalizado por 27 vereadores eleitos para fazer, ou pelo menos para apoiar a decisão de um prefeito. Ali seria o maior momento do Legislativo. Era para o Legislativo ter gritado. Era para o Legislativo ter dito, peraí, porque essa maneira que está sendo feito esses decretos inconstitucionais, ou absurdos, ou abusivos, eles não podem passar. Eles têm que, pelo menos, passar por aqui, pela Casa do Povo. Então, faz a diferença assim. Porque quando um prefeito fazia sozinho ali os seus
decretos ditatoriais, um vereador gritava, dois gritavam, tentava expressar um outro sentimento. Então, é importante a Câmara de Vereadores, é importante o Poder Legislativo, é importante que as leis que surgem passem por 27 cabeças diferentes e ali, entre a direita, entre a esquerda, entre o centro, entre a pessoa que entende das leis, mas a pessoa que entende das ruas, das comunidades. É por isso que é muito importante o Poder Legislativo para uma cidade. E faz diferença, Heron. Faz diferença. Vai para 29 vereadores. Não é vereador demais, não? Eu respondi essa pergunta agora há pouco tempo. Concordo com você. Eu penso que essa matéria ela veio em 2018, onde o IBGE viu um aumento populacional e, em razão desse aumento populacional, a Câmara precisaria ou necessitaria, a gente foi notificado, inclusive, por isso, para se adequar a esse aumento, uma vez havendo o aumento populacional, haver também um aumento da quantidade de vereadores. E isso em 2018 eu me posicionei contra. Eu disse, olha, não contem com meu voto para isso. Eu penso que a população precisa mais de 2 médicos a mais, 2 professores a mais, do que 2 vereadores a mais. Então, isso começou um movimento dentro da casa, eu me posicionei contra, conversei com alguns vereadores que também se posicionaram contra e o pessoal parou e disse, olha, não vamos aprovar isso agora, em 2018, porque já desde 2018 podia. Vem novamente essa propositura e aí eu reflito novamente, olha, pessoal, eu votei contra lá atrás e eu continuo votando contra. Então, eu me abstive na primeira votação, que foi em 2 turnos. No segundo turno, eu estou como vice-presidente da casa. A maioria dos vereadores entendiam como ser favorável a isso. E é na hora que eu sento e passo a ser corporativista. Os vereadores disseram, Carlão, você se absteve na outra eleição, foi contra lá atrás, mas agora a gente está no segundo turno, é bom que a gente passe isso com unanimidade. E a importância disso, saber que não vai haver um maior gasto público para esse aumento de 2 vereadores. Então, o duodécimo continua o mesmo, os valores que chegarão na Câmara não irão aumentar, os gastos não irão aumentar. O que vai acontecer é que os recursos, o duodécimo que chega na Câmara, ele passa a ser dividido não mais pelos servidores ou pelos 27 vereadores, mas pelos servidores e 29 vereadores. Não há prejuízo para o erário. Não existe prejuízo para o erário e, sendo assim, fui convencido e no segundo turno eu terminei acompanhando. Tomara que a quantidade seja precedida por qualidade. Isso aí é o que a gente espera sempre, Heron. Vereador Carlão, presidente em exercício da Câmara Municipal de João Pessoa, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui na Rede Mais. Sucesso aí na sua empreitada. Heron, muito obrigado. Sempre tive vontade de estar sentado aqui com você na Rede Mais. Bom, obrado. Você é um dos grandes comunicadores da nossa cidade, tem um respeito, tem um respaldo, a confiança. Outro dia eu lembro, não sei se você lembra, mas eu estava, minha família ali do mercado da Torre, meu pai lembro dessa cena. E eu achei fantástico, porque você estava, não foi Heron comendo galinha com cuscuz e o bode e a graxa, não. Foi Heron, sua esposa e seus filhos valorizando aquele espaço público maravilhoso que são os mercados públicos. Então, irmão, esse homem intelectualizado, esse homem inteligente, ele também abre oportunidades para ir com sua família para um espaço simples ali e degustar das melhores comidas da nossa cultura. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, agradecer e vou esperar outros convites para estar aqui com vocês. Estaremos juntos. Muito obrigado. A gente se encontra na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Soma de conteúdo com credibilidade. Até lá.